Então vamos lá, 7-1. Tudo bem com você? Espero que sim. Preparados para mais uma videoaula. Espero que seja um tempo proveitoso, que a gente possa aprender muito juntos. E a gente vai começar trabalhando com a lista de vetores. Eu vou começar com algum exercício. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser colocar algum comentário, colocar algum pedido específico de exercício, ele pode fazer isso e a gente pode estar dando uma olhadinha, tá bom? Então, bora lá começar, né? Vamos lá. Vamos pegar o primeiro exercício de vetor, tá? Vamos trabalhar com o exercício de vetor. Para quem não assistiu, quem não acompanha o canal, a gente tem uma videoaula só de interpretação de texto. Você pode ir no canal depois e olhar uma videoaula só sobre interpretação de texto. Eu gosto de fazer assim. Tem gente que não gosta. Qual é o macetinho? Lá na videoaula você vai assistir, porque eu divido o problema entre ponto, e vírgula e e. Tá? Não sou bom em português, não sou o tio de português, mas você sabe que essa pontuação ajuda na interpretação de texto. Dá uma olhada na videoaula, tá? Sobre interpretação de texto, é só ir no canal, ir lá, dar uma pesquisadinha e você vai ver. Se você reparar aqui, antes da gente começar a fazer a leitura, ó, aqui tem um ponto, aqui tem um ponto, aqui tem uma vírgula, 2 pontos. Ok, é um texto relativamente simples, tá ok? Texto relativamente simples. Então a gente vai começar a ler o exercício. E fala o seguinte: a velocidade própria de uma lancha é de 18 km por hora. Então eu vou vir cá e vamos anotar. A velocidade de uma lancha é de 18 km por hora. A lancha navega num rio cuja correnteza tem velocidade de 2 metros por segundo. Então, velocidade do rio de 2 metros por segundo. E aqui, senhores, nem vou, parei no ponto, né? Nem vou continuar a leitura. Vou parar aqui e já vou começar a ver um detalhe. Eu falo em sala de aula, uma banana mais uma banana é igual ao quê? É igual a 2 bananas. Mas uma banana mais uma laranja, eu não tenho capacidade de somar. Note bem que a unidade de tempo que eu tenho aqui, essa em segundo, essa está em quê? Em quilômetros por hora, tá? Desculpa, essa está em segundos, essa aqui está em hora, essa está em quilômetro, essa está em metro, quilômetro por hora, metro por segundo, são coisas diferentes e eu não posso trabalhar com coisas diferentes. Então eu vou ter que fazer o quê? Uma transformação. Então eu vou até mudar a cor da minha casa. De quilômetro por hora, eu preciso transformar para metro por segundo. Isso aqui não é física. Isso não é física, isso é uma brincadeirinha. Também no canal tem uma videoaula lá de velocidade média. Se for no playlist, tem uma aula de velocidade média, onde a gente explica o porquê disso, tá? Não é um número mágico, esse 3,6. E aqui agora a gente vai brincar, macetinho. De quilômetro por hora para metro por segundo, eu vou lembrar que diminuiu a unidade. De quilômetro por hora para metro por segundo, diminuiu a unidade. E eu vou fazer o quê? Uma divisão por 3,6. Uma hora tem 3.600 segundos, 1 quilômetro tem 1.000 metros, 3.600 dividido por 1.000 dá o famoso 3,6. E o contrário de metros por segundo para quilômetro por hora, nós vamos transformar de que forma? Multiplicando por 3,6. Então está aqui a forma de transformar a nossa unidade.
Bora lá, qual que eu vou pegar? Posso pegar qualquer uma das duas. Eu vou escolher a velocidade de 18 km por hora, passando para metros por segundo. Então eu tenho aqui, que eu posso fazer a continha, né? 18 dividido por 3,6. Senhores, divisão com vírgula igual as casas depois da vírgula. Uma casa depois da vírgula, uma casa depois da vírgula, corta a vírgula. Vou multiplicar por 5. 5 vezes 6, 30. Vão 3. 5 vezes 3, 15. Com mais 3, nós temos o quê? 18. Sobra resto? 0. Portanto, a velocidade da lancha é equivalente a 5 metros por segundo. 5 metros por segundo. Deixa eu escrever meu segundo aqui que não saiu. 5 metros por segundo. Pois bem, senhores, vamos continuar o exercício. Paramos lá no ponto, tá? Calcule a distância percorrida pela lancha em 20 minutos. Aqui eu tenho duas informações. Cuidado, eu tenho duas informações. Ele quer que eu calcule a distância percorrida. Vamos mudar a cor aqui para vermelho de novo. Então, ele quer saber a distância percorrida. E ele me deu mais uma informação. O meu tempo é de 20 minutos. Pois bem, nós temos de novo outro problema com a unidade. Por quê? Nós temos o nosso tempo agora em minuto e aqui nós temos ele que em segundo. Você sabe que 1 minuto tem 60 segundos. Então é só multiplicar isso por quanto? Multiplicar isso por 60. Então, se nós multiplicarmos isso por 60, nós, mudando aqui a cor para verde, ok? Se nós multiplicarmos isso por 60, nós teremos 120 segundos. Agora, estamos todos na mesma unidade, tá padrão, podemos começar a resolver. Mas o barco está no rio e ele tem duas possibilidades, por isso que ele fala letra A e letra B, rio abaixo e rio acima. Então eu tenho duas possibilidades, rio abaixo e rio acima. Então vamos aqui desenhar um riozinho. Desenhar um riozinho. Esse para a letra A. Agora aqui a gente vai desenhar a letra B. Nós vamos desenhar nosso lindo riozinho. Tá aqui o nosso lindo riozinho. Detalhe, a velocidade do rio eu vou determinar. Nós vamos determinar que a velocidade do rio está para a direita. Então, aqui a velocidade do rio está, o vetor velocidade do rio está para a direita. Lembrando que essa setinha aqui não indica se está para a direita ou para a esquerda, mas sim que é um vetor. E a velocidade do rio, o rio não muda de curso, né? A velocidade do rio está para à direita. E eu vou adotar que o referencial para a direita vai ser positivo. Então, à direita, positivo. Então, vamos lá, senhores. Então, eu tenho duas possibilidades. Ou o barco vai descer o rio, ou o barco vai subir o rio. Então, aqui, ó, vamos desenhar um barquinho. Desenhando barquinho. Professor, o senhor desenha demais. Eu sei que eu desenho demais, né? Quem não entende nada de artes, né? Não reclama. Então eu tenho um barquinho aqui e esse barquinho. Então na letra A, o que está acontecendo na letra A? O que está acontecendo?
o barquinho está indo rio abaixo. Então, o que acontece? A velocidade da lancha, né, no barquinho, a velocidade da lancha, está na direção, vou desenhar aqui, ó, a setinha. A velocidade da lancha está rio abaixo. Ela é o que? Positiva. Ela é positiva. Então, o que acontece? Acontece que a minha velocidade, agora eu tenho dois vetores, né? Então, eu vou ter aqui minha velocidade, que eu vou chamar velocidade total. Neste caso, o módulo, né? Então, aqui quando eu estou falando do módulo. Falando do módulo. A velocidade total, nesse caso, vai ser a velocidade da lancha mais a velocidade do rio. Por quê? Que quem está olhando isso aqui, quem está olhando, é um observador que está aqui na Terra. Ele está em solo, ele está no chão. Então, ele vê a velocidade do rio de 2 metros por segundo, ele vê a lancha com uma velocidade de quanto? De 5 metros por segundo. E como a lancha está descendo, então, no barco existe duas velocidades, a do motor da lancha e a velocidade do rio. Então, eu vou somar. Então, o módulo dela vai ser igual a quanto? Velocidade total vai ser igual a quanto? Velocidade total vai ser 5 mais 2. A velocidade total vai ser igual a 7 metros por segundo. Mas não é essa a pergunta, senhores. A pergunta é qual a distância que ele o quê? Percorreu. Qual é a distância que ele percorreu? Portanto, senhores, neste caso, é simples. O aluno que já estudou velocidade média, é craque em velocidade média, mata o exercício na hora. Por que ele vai matar? Ele fala, em 1 segundo, ele anda o quê? 7 metros. Em 2 segundos, ele anda 14. Então, ele já viu que é o quê? Fazer uma multiplicação. Ou, certo? Ele poderia vir aqui e fazer, né? V é igual a ΔS sobre ΔT. Velocidade seria de quanto? 7 metros. Nós teríamos aqui a distância que nós queremos aqui. E o tempo seria de quanto? 120 segundos. Opa, eu fiz um erro aqui, hein? Ai, aiuia. Ai, aiuia. Como que você erra um negócio desse aqui, Magno? Ô, bicho burro. Aqui, senhores, era 20 segundos. 2 segundos dá 120, né? Aqui dá 1.200 segundos. Eu sei que algum aqui já tinha observado, né? Se alguém observou aí, parabéns aí, conseguiu ver aí, né? Então, a transformação aí está aí, cor preta. Então, aqui vai ficar o quê? 1.200 segundos. Então, vai ficar o quê? 7 vezes 1.200, que equivale para mim a 8.400 metros. Possa ser que você chegue na hora de marcar o X na sua prova, não tenha 8.400. Por quê? Porque ele pode dar a resposta em quilômetro. Ele pode dar a resposta em quilômetro e aí seria 8,4 quilômetros. Ok? Bora para a letra B. Então vamos mudar a corzinha da caneta. A letra B a gente vai fazer essa cor aqui, não sei que cor que é essa, é uma cor de burro fugido, né? Então aqui, letra B, nós temos aqui a letra B, tá? Então, o que acontece na letra B? A velocidade do rio está para a direita, positiva, mas já a velocidade do barco está rio acima. Se para a direita é positivo, nesse caso a velocidade é o quê? Negativa. Então, o que acontece? O motor está fazendo uma força, né, para o barco subir, e a água está fazendo uma força contrária.
Então, a velocidade total agora, o módulo, né? O módulo da velocidade aqui será o quê? Será velocidade total, será a velocidade de quem? A velocidade do rio. O que acontece? Vai ser a velocidade do rio, que é positiva, ela é positiva, menos a velocidade de quem? A velocidade da lancha, porque ela é o quê? Menos a velocidade da lancha, porque agora ela vai contra a correnteza. Vai contra a correnteza. Aqui é a velocidade da lancha. Então vamos lá, senhores, vamos calcular. Então vai ser velocidade total. Qual é a velocidade do rio? Velocidade do rio, 2 positivo, porque eu considerei para a direita positivo. E da lancha? Da lancha é 5, né? 5. Mas ela está o quê? Subindo o rio agora. Então, subindo ao rio, eu considerei o quê? Negativo. Então, menos 5 metros por segundo. Velocidade total vai ser igual a quanto? Vai ser menos 3 metros por segundo. Ok, senhores? Agora, vamos calcular o ΔS, que nesse caso o ΔS está coincidindo com a distância. Ah, professor, não entendi isso não. Temos uma videoaula explicando a diferença de velocidade, né? O ΔS e distância. Então vai ficar V é igual a ΔS sobre ΔT, velocidade constante, né? Movimento uniforme, ainda é retilíneo, considerando aqui, né? Em uma dimensão. Velocidade é quanto? Menos 3 metros por segundo. Qual é a distância? É o que eu quero descobrir agora. Qual é o tempo? O tempo agora vai ser de quanto? 1.200 segundos. Esse está dividindo, passa para lá o quê? Multiplicando. ΔS. Ó, esse está dividindo, passa para cá multiplicando. Então é o quê? Menos 3 aparentes vezes 1.200. ΔS vai ser igual a quanto? Menos 3.600 metros. Ou queira você, 3,6 quilômetros. Mas tem um menos, professor, e no final do livro eu vou lá, não tem esse menos. Esse menos em física, ele dá uma informação importante. Olha aqui para você ver. O que acontece aqui? Acontece que, como ele é negativo, ele não está andando para a direita, ele está andando o quê? Para a esquerda. Na verdade, eu considerei rio abaixo positivo, rio acima negativo. Quando o meu ΔS deu positivo, significa que ele estava o quê? Indo rio abaixo. Quando ele deu negativo, significa que ele está indo rio acima. Está coerente o nosso exercício, tá tranquilo, tá? Sugestão minha, você acha que entendeu, parabéns, você acha que entendeu, mas você tem que entender o seguinte, quem é que fez esse exercício? Fui eu. O que você faz? Volta lá no começo, antes de eu começar a fazer qualquer coisa, pausa o vídeo, lê o exercício, baixa a lista, tenta fazer, não dando conta, vai lá e dá uma olhada, aí você vai poder identificar onde foi seu erro, ok? Vamos para mais um exercício? Dá tempo ainda para mais um exercício? Opa, vamos lá. Lembra, vírgula, ponto e vírgula, e, ponto final, ponto de interrogação. Não estou fazendo aula de português, não é minha praia. Mas serve para quê? Separar informação. Então, as informações estão separadas pela pontuação. Então, você está vendo aqui, ó,
Você vê que há uma vírgula, o que você faz? Opa, tem que parar a leitura aqui, tem um E aqui, eu tenho que parar a leitura aqui, tem um ponto final, eu tenho que parar aqui, ó. Tem um outro E, eu tenho que parar aqui, tem uma vírgula, eu tenho que parar aqui, tem um ponto final, eu tenho que parar aqui, tem um outro ponto final. Eu não leio o exercício direto, eu leio por partes do exercício, vou montando, entendeu? É uma forma de interpretar o exercício, fica à vontade. Então vamos lá, senhores. Um avião voa em relação ao solo com velocidade constante de 1.000 km por hora. Então, essa é a velocidade de quem está na Terra está vendo o avião. Então, a velocidade que eu vou chamar aqui é velocidade do avião, tá? Velocidade do avião é de quanto? 1.000 quilômetros por hora. Ponto final. Notei informação, a vírgula, desculpa. Posso continuar. Tendo direção. Opa, agora ele vai me dar outras informações. Opa, sabe por quê? Isso aqui é o quê? É um vetor que tem módulo, direção e sentido. Então ele tem que dar quantas informações? 3. Então ele vai me dar mais informações. Tendo direção e sentido de leste para oeste. Então agora ele está falando a direção e o sentido, tá? Tem aluno que tem muita dificuldade aí, né? Não tem uns professores de geografia chique ou tem dificuldade de geografia. Eu sempre lembro oeste, velho oeste, Estados Unidos. Então se eu tiver aqui, né? Só aqui, né? Se eu tiver aqui, ó, tá, vizinho, o que é isso aqui? É planeta Terra. Então, aqui é o meu oeste e aqui é o que? É o meu leste. Então ele me deu outra informação. O avião, ele tem um módulo. Então, se eu quiser colocar aqui, ó, ele deu a informação de quem? Do módulo. O módulo do avião. O módulo do avião é 1.000 km por hora. Já a direção e o sentido é de quê? Então tá aqui, ó. Está aqui a direção e o sentido do seu avião. Vamos continuar. O vento sopra dirigido e com sentido de norte para sul. Tá? Norte para sul. Você aqui mora na América do Sul. Então aqui, meus amiguinhos, para cá, né? Aqui é o sul. Aqui é quem? O norte. Então aqui agora eu tenho o vento que está soprando, né? Que está tendo direção de norte para sul, com velocidade constante de quanto? 200 km por hora. Esse é o módulo. Então aqui, ó. Então aqui eu tenho outra informação. Informação da velocidade do vento é de quanto? 200 km por hora. Isso é módulo. Qual é a direção? A direção agora aqui é para onde? Está lá no texto. Sentido norte-sul. Então é para cá. Para cá, essas são as informações que eu tenho no texto. Calcule a velocidade do avião em relação ao vento. Então, como que é a velocidade relativa? A velocidade relativa, lembra, tem uma videoaula aí, espero que você tenha assistido. É a velocidade do avião menos a velocidade do vento. Então, vai ser como isso aqui? É um vetor. Aqui nós temos agora uma adição de vetores. Professor, mas é uma subtração. Ok. É que é o vetor oposto, né? A velocidade do vento negativa é porque é um vetor oposto. Então, eu vou ter que fazer o quê? Olha, vamos lá. Tem que desenhar aqui, né? Para saber onde que está a velocidade do avião. Que em sentido? De leste para oeste. Agora, o primeiro quieto.
pegue a origem do segundo e leve na extremidade do primeiro. Só que o vetor seria para baixo, né, do vento. Só que é o vetor oposto. Então vai ter que ir para onde? Para cima. Então esse aqui vai ser quem? A velocidade do vento. Qual é o resultado? Onde vai estar o resultado? Então, o vetor resultante aponta para o segundo. Então, aqui ó, é a velocidade do avião em relação ao vento. Isso forma um triângulo retângulo. Então, para a gente calcular o módulo dessa velocidade, eu vou calcular o teorema de Pitágoras, que é o que? A hipotenusa ao quadrado é igual a um lado ao quadrado mais o outro lado ao quadrado. Logicamente, os professores de matemática vão falar cateto, né? Chique no último, a gente vai falar lado aqui, tá ok? Quem é a hipotenusa? É a velocidade do avião em relação ao vento. Então, aqui, velocidade do avião em relação ao vento ao quadrado. É igual a quem? É igual a um lado, que poderia ser a velocidade do avião ao quadrado mais a velocidade do vento ao quadrado. Então, nós vamos ter aqui velocidade do avião ao quadrado em relação vai ser igual a quanto? 1000 elevado ao quadrado mais 200 elevado ao quadrado. Senhores, vamos fazer uma pequena observação aqui, ó. Vou colocar de outra cor aqui, porque não faz parte do exercício. Cor verde. Senhores, conta quantos zeros nós temos aqui? 1, 2, 3. Então, isso aqui é o quê? Isso aqui é 10 ao cubo, porque tem quantos zeros? 3. Elevado ao quadrado. Isso vai dar quanto? 10 elevado à sexta. Multiplica os expoentes. Que isso significa que equivale a quanto? 1, 2, 3, 4, 5, 6 zeros. Ok? 200, eu posso falar que é 2 vezes 100. E 100 é 10 ao quadrado. Que eu posso falar que é 2 ao quadrado, 4. 10 ao quadrado, 10 à quarta. Que isso é um 4 e 4 zeros. 1, 2, 3, 4. Certo, senhores? Podemos voltar agora para nosso teorema de Pitágoras. Velocidade do avião em relação ao vento ao quadrado vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 1 e 6 zeros. Eu posso falar que é 10 elevado que a sexta. Mais 4 vezes 10 4 vezes 10 elevado à quarta. Certo? Não, professor, não dou conta de somar isso, não dou conta. Ficou difícil. Então, soma normalmente lá, tá? Se isso não ficou bacana para você, não ficou agradável, o que você pode fazer? Você pode vir cá e, ó, paga isso aqui e a gente começa de novo. Então, isso aqui ficaria 1, 2, 3, 4, 5, 6.
mais 4. 1, 2, 3, 4. Isso daqui seria mais ou menos raiz quadrada 1, 2, 3, 4. Vem o 4 aqui, que eu vou somar com 0, né? 0, 0, 0, 0. E aqui teria 6. 1, 2, 3, 4, 5. 6. Ok, senhores? Você está vendo essa parte aqui? Tem quantos zeros sobrando aqui no final? 1, 2, 3, 4. Eu tenho dois processos aqui. Dois processos. Primeiro processo, você pode fatorar. Imagina fatorar um número grande desse. Vai pegar esse número e dividir por 2, por 2, por 2, por 2, por 2, por 2, depois por 3 e assim por diante, por 5, para você fatorar isso. Uma outra maneira, e aí é uma questão de habilidade matemática, de maturidade matemática, vê se você enxerga o que eu vou falar aqui. Você concorda que eu posso pegar isso aqui? 104 vezes 1, 2, 3, 4. Isso é o que? 10 elevado à quarta. 10 elevado à quarta. Eu dou conta de tirar essa raiz quadrada? Agora eu dou conta de tirar essa raiz quadrada. Vai ficar mais ou menos raiz quadrada de 104 vezes raiz quadrada de 10 elevada à quarta. Senhores, aqui é uma propriedade, mais uma propriedade. Tem gente que tem algumas dificuldades, às vezes essa dificuldade não é física, às vezes essa dificuldade é matemática, né? Então, se você não tem uma boa base de matemática, às vezes você sofre um pouco, né? Então, vamos pegar aqui de verde aqui, ó, que não faz parte do exercício, e lembrar uma propriedade, que é a seguinte. Isso daqui é A elevado a M dividido por N. Tá? Então, por exemplo, você poderia falar que 10 à quarta, você poderia falar o seguinte, que era 10 ao quadrado vezes 10 ao quadrado. Como esse está ao quadrado, sai fora. Como esse está ao quadrado, sai fora. 10 vezes 10, 10 ao quadrado. É só ter dividido, ok? Então, você pode fazer isso. Então, raiz quadrada de 10 à quarta, raiz 10 à quarta, você pode fazer direto já, tá? Alguns alunos falam, demorando muito. Às vezes é o seguinte, se você tem experiência, você pode fazer direto. Então, aqui, ó, acabou o espaço. Vai ser para cá. Então, aqui o exercício está vindo para cá. O que acontece? 104. Como que eu vou tirar essa raiz quadrada? Posso fatorar. Então, aqui, senhores, 104. Vamos fatorar 104. A gente fatora sempre por números primos. Quais são os números primos? 2, 1, 2, 3, 5, 7. Né? Então, vamos começar por 2. 52, que vai dar por quanto? Por 26, que vai dar por 2, que vai dar quanto? 13. 13 é número primo por ele mesmo, dá 1. Então, eu posso falar que essa raiz aqui é quanto? 2 ao quadrado vezes a raiz quadrada de quanto? 26. Então, tá ok. Agora, corzinha de caneta vermelhinha. Vamos lá, senhores. Então, vem cá. Então, vai ficar assim. Velocidade do avião em relação ao vento, vai ficar o quê? O que é 104? É a raiz quadrada de 4 vezes a raiz quadrada
de 26 vezes a raiz quadrada de 10 à quarta. Pois bem, velocidade do avião em relação ao vento vai ser igual a quanto? Raiz quadrada de 2, de 4, 2. Aqui que está o problema, raiz de 26. Eu sei que 5 vezes 5 é 25. Então aqui eu vou dar um chutão, eu vou falar aproximadamente. Eu vou colocar 5,1. Não, professor, mas como que eu faço na hora da prova? É aproximado, não é exato. 10 à quarta, eu posso falar que é o quê? 10 ao quadrado. Então, o que vai acontecer agora aqui? Vai ficar 2 vezes 5, 10. Então vai dar 10,2 vezes 100. Então, isso vai dar aproximadamente 1020. No caso, quilômetros por hora. Nesse caso, vai dar em quilômetros por hora. Certo, senhores? No caso, senhores, no livro a resposta deu, se eu não me engano, 1019, qualquer coisa. Por quê? Porque ele fez a raiz quadrada de 26 na calculadora. Eu estou sem calculadora, eu fiz aproximadamente. Espero que você tenha curtido esse momento, que tenha sido um tempo bom. A gente se vê até na próxima aula, ok? Fica com Deus, até mais.